terminou o relacionamento, agora vai começar a pensar, puta, será que eu deveria ter terminado? I live in a house with a tin roof, and every time it rains, I can feel my brain is moving. Saudações intergalácticas, amiguinhos e amiguinhas, sejam muito bem-vindos, eu sou a Lu Costa e você está aqui no canal do Natural Journey. Estou passando por aqui hoje para compartilhar com vocês algumas informações sobre um trânsito astrológico que começou na segunda-feira e que promete causar algumas revoluções nas nossas vidas, mas nesse momento, algumas revoluções internas. Bom, eu acompanho os trânsitos astrológicos até para que eu possa me guiar na vida, né? Então eu sou apaixonada pela astrologia e a astrologia me ajuda bastante no dia a dia, né? Porque os trânsitos astrológicos, eles são como um ponteiro de relógio, né? Então, quando acontece um determinado trânsito no céu, a gente sabe que existe uma tendência, né, de alguns movimentos, de algumas coisas que podem acontecer nas nossas vidas privadas e coletivas. Lembrando que acontecem vários trânsitos astrológicos ao mesmo tempo no céu, né? Então, esses trânsitos, eles vão formando ângulos no céu, né? E esses ângulos, eles podem favorecer determinados aspectos da nossa vida, podem trazer alguns desafios, algumas oportunidades também, né? Porque a vida é assim, é feita de luz e sombra. E, bom, hoje eu quero falar sobre um trânsito que eu gosto bastante, né, porque envolve um dos meus planetas preferidos, que é Urano, né. Eu falei em um vídeo anterior que a gente está vivendo um mês bastante uraniano, e na segunda-feira Urano entrou num processo retrógrado, né, então Urano, ele entrou para o bonde dos retrógrados, porque a gente tem um monte de planeta retrógrado no céu nesse momento, e Urano começou o seu processo de retrogradação e vai ficar retrógrado até janeiro do ano que vem, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês algumas informações sobre a retrogradação de Urano, mas antes eu quero falar sobre a retrogradação de uma forma geral, né? Porque nesse momento a gente tem Vênus ainda está retrógrada, Mercúrio entrou no processo de retrogradação, vai ficar até o dia 15 de setembro. Fiz um vídeo sobre o assunto, vou deixar aqui embaixo o link, caso vocês queiram entender um pouco melhor sobre alguns desafios e oportunidades que a gente pode ser confrontado com a retrogradação de Mercúrio. Netuno está retrógrado, Saturno está retrógrado, tem mais alguém retrógrado? Não que eu me lembre, e agora, segunda-feira, né, Urano entrou no movimento retrógrado. Bom, já falei em alguns vídeos anteriores que as retrogradações, elas sempre representam um momento de pausa e revisão, né? E é um capítulo das nossas vidas onde alguns temas do passado podem vir à tona nas nossas vidas. E esses temas do passado, eles vêm à tona nas nossas vidas para que a gente tenha a oportunidade de curar, de tratar, de dar o devido desfecho. Então, caso você não tenha aprendido o que você deveria ter aprendido com aquela situação no passado, o universo generosamente coloca essa situação mais uma vez na sua vida para que você tenha a oportunidade de aprender aquilo que você veio aprender, né? De fazer aquilo que você precisa fazer com relação àquele assunto, né? Então, às vezes a gente não tem a habilidade, né, de manejar aquela situação de uma forma adequada, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai ganhando sabedoria, né, a partir da própria vida, a gente vai ganhando sabedoria, e quando essa situação volta a acontecer nas nossas vidas novamente, com mais sabedoria, talvez a gente consiga dar o devido desfecho ou colocar os pingos nos is, né? Então, essas situações que voltam para as nossas vidas, elas voltam com um propósito, né? E com esse monte de planeta retrógrado no céu, nesse momento, pode ser que a gente seja, de fato, confrontado com algumas situações do passado, né? Situações, relações, pessoas, medos, inseguranças, comportamentos, condicionamentos, pensamentos, aí vai depender qual é a casa astrológica que está sendo ativada no seu mapa astral por todos esses trânsitos, né? Por todos esses planetas que estão andando para trás nesse momento, tá? E é um momento também onde a gente pode ser confrontado por alguns desafios, né? Onde as coisas que a gente
que a gente planejou podem não funcionar exatamente da forma como a gente tinha planejado, né? Então a gente pode lidar com alguns contratempos, né? E sempre contratempos relacionados aos temas, né, que são de domínio do planeta e do signo que ele está nesse momento. Então, Mercúrio vai trazer problemas relacionados à comunicação, né, às tecnologias, às redes sociais, né, e por aí vai. E aí, para a gente saber qual é o setor da nossa vida que vai ser mais impactado por esse trânsito, a gente precisa calcular ali a nossa mandala astrológica e ver qual é a casa astrológica que está sendo iluminada por esse trânsito, tá? Então, em linhas gerais é isso, né? Uma retrogradação, ela fala sobre um momento de pausa, sobre um momento de revisão, sobre um momento onde alguns contratempos podem acontecer, e contratempos, no final das contas, minha gente, é oportunidade, né? Porque quando a gente lida com o contratempo, com o imprevisto, a gente precisa mudar o nosso padrão, né? Então a gente precisa mudar comportamentos que eventualmente estejam condicionados, né? Porque talvez a gente não consiga resolver aquele imprevisto, aquela situação inusitada, usando comportamentos antigos. Então a gente tem que sair do piloto automático. A gente tem que estar presente para lidar com os contratempos, com os imprevistos, né? E quando a gente se predispõe a mudar esses comportamentos condicionados, a estar presentes, né, para lidar com os contratempos, o nosso cérebro, ele sai do piloto automático e ele passa a fazer novas conexões, né? Então ele ativa outras redes neurais, né? Isso é muito positivo para a gente transformar esses comportamentos condicionados que muitas vezes a gente vai reproduzindo aí de uma forma meio automática, meio mecânica, né? Então, os contratempos, eles também contribuem com o nosso progresso, com a nossa evolução, além de ser uma oportunidade da gente organizar direito as coisas, né? Às vezes a gente vai passando por cima de alguns detalhes ali, fazendo as coisas meio que no piloto automático, e a gente deixa passar alguns detalhes que são importantes, então esses contratempos, eles vêm para ajudar a gente a organizar direito e seguir sem pendências, tá? E temas do passado, como eu falei, eles voltam para as nossas vidas justamente com esse objetivo da gente ter uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance, aí vai depender, né, do quanto você está disposto a fazer diferente, a usar sua sabedoria de vida para dar um desfecho diferente para aquela situação. Porque é isso, né, gente? Eu já falei também isso em vídeos anteriores, a vida é uma escola, né? E o pedagogo, o criador, ele tem uma didática impecável, tá? Então, assim, se você não aprender o que você tem que aprender com aquela situação, se você continuar reproduzindo os mesmos comportamentos condicionados, as mesmas situações vão continuar acontecendo na sua vida, repetidamente. A sua vida vai ser um looping infinito. Aí depois a pessoa fala assim, ai, mas por que aquela peça, assim, né, só esse tipo de gente aparece na minha vida? Ai, por que as minhas relações dão sempre errado? Ai, por que eu só atraio esse tipo de pessoa? Ai, porque sempre, né, eu sou confrontada por situações assim, assim, assado na minha vida, né? Não é que o universo está tentando te castigar, não, meu bem. É porque provavelmente você está reproduzindo os mesmos comportamentos, né? Então, enquanto você não aprender aquilo que você tem que aprender e não transformar, e a transformação ela sempre acontece dentro da gente, tá? O externo sempre é um reflexo do interno. Enquanto você não fizer uma reforma íntima, né, e não adotar uma nova postura para lidar com os fatos da sua vida, eu sinto lhe informar, né, que a sua vida vai ser realmente um risco riscado, tá? E que as situações elas vão continuar acontecendo, né, de uma maneira muito parecida. Muda os personagens, mas o roteiro é o mesmo, né? Então, fiquemos atentos, tá? Com relação a esse trânsito que eu trouxe para a gente falar, que é a retrogradação de Uranus, né? Um dos meus planetas preferidos, né? Urano está retrógrado nesse momento no signo de Touro e vai ficar até janeiro, promovendo algumas revoluções internas nas nossas vidas, tá? Urano ele está no signo de Touro desde 2019, né? Eu falei já em vídeos anteriores que Urano, gente, é um dos meus planetas preferidos porque ele é o rebelde do zodíaco, né? E eu gosto da rebeldia. Então, assim, Urano ele é um planeta de mudanças súbitas, de mudanças disruptivas, de mudanças improváveis. É um planeta progressista, né, que fala sobre a revolução, né, questionar o status quo para que a gente saia do lugar, né? Questionar o status quo é importante para a gente progredir, para a gente evoluir, para a gente crescer,
na vida, né, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, né? Então é um planeta bastante revolucionário que fala também sobre tecnologias, que fala sobre ciência, que fala sobre futuro, que fala sobre coletividade, que fala sobre massas, né, que fala sobre sociedade e política. Então todos esses assuntos maravilhosos são de domínio de Urano, tá? Desde 2019, quando Urano entrou ali no signo de Touro, ele provavelmente promoveu algumas mudanças na nossa vida privada e na nossa vida coletiva, né? E nos temas que são de domínio de Touro, e aí aprofundando um pouquinho mais o entendimento, né, na casa astrológica que você tem Touro no seu mapa, né? Bom, então sobre o que fala Touro, né? Touro fala sobre estabilidade, fala sobre valores, tudo aquilo que tem valor para nós, né? Tanto os valores financeiros quanto os valores internos, né? Então, tudo aquilo que é valioso nas nossas vidas, até porque normalmente a gente gasta o nosso dinheiro com aquilo que tem valor para a gente, tá? Então, como a gente usa o valor externo, né? O dinheiro está muito relacionado com os nossos valores internos. Então, fala sobre valor, fala sobre apego, né, fala sobre economia, fala sobre finanças, fala sobre alimentos, né, fala sobre agropecuária, né, o setor agrícola. Então, esses são os temas de domínio de Touro, né? E Urano chegou fazendo uma revisão, né, olhando aí para a sociedade de uma forma geral, fazendo uma revisão da maneira como a gente lida com os alimentos, trouxe uma revisão aí com relação ao setor econômico, né, com relação às finanças, e a gente nas nossas vidas privadas também pode ter tido algumas surpresas com relação a tudo aquilo que a gente considera como estabilidade nas nossas vidas, né? A gente foi convidado a revisar as nossas estruturas, a revisar os nossos valores, então a gente pode ter tido algumas mudanças envolvendo as nossas finanças, o nosso trabalho, as nossas bases, e a gente continua nesse processo, né? Porque Urano ainda está no signo de Touro, tá? Bom, e agora ele entrou no movimento retrógrado. Ah, só mais uma coisa. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre alguns ângulos, né, que estão sendo formados no céu com o planeta Urano, né? Ele estava fazendo uma quadratura com Vênus, agora eu não lembro exatamente qual era o trânsito, mas ele estava ali, né, conversando com vários outros planetas, né? E eu comentei que a gente está vivendo um mês bastante uraniano, né, porque Urano está muito ativo esse mês. Bom, então, nesse vídeo que eu gravei, eu falei que talvez a gente possa ter tomado algumas mudanças, algumas decisões súbitas, né? A gente possa ter decidido mudar o curso das nossas vidas, né? A gente pode ter decidido pedir demissão, ou a gente pode ter decidido terminar um relacionamento, de uma maneira, né, aquela coisa assim, ai, não aguento mais, né? E toma uma decisão, né, de mudar de rota. Ou a própria vida, né? Pode ter feito você mudar o curso das coisas, né? Uma mudança muito brusca, né? Que fala, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu, eu não acredito que tudo mudou, a gente estava indo numa direção, agora a gente está indo para outra, né? Então a própria vida pode ter convidado você a mudar o curso das coisas. A questão, meus caros amiguinhos, é que agora até de janeiro vai ser o momento da gente revisar essas mudanças todas, tá? Essas mudanças que foram desencadeadas nos últimos dias aí, em virtude desses ângulos que estão sendo formados com Urano, ou até decisões anteriores, né? Porque Urano está no signo de Touro desde 2019. Então, talvez todas essas mudanças que aconteceram nas nossas vidas de uma maneira súbita, de uma maneira disruptiva, de uma maneira improvável, de uma maneira imprevista, tudo isso agora passe por uma grande revisão. Terminou o relacionamento, agora vai começar a pensar, puta, será que eu deveria ter terminado mesmo? Pediu demissão, agora vai começar a faltar grana, meu Deus do céu, e agora, o que eu vou fazer? Aham! Então é o momento da gente revisar essas mudanças todas, tá? Lembrando que não é uma revisão externa ainda, meus amiguinhos. Urano está retrógrado. A retrogradação aponta a gente para dentro de nós. Então, Urano é um planeta de revolução, mas nesse momento não é um momento de revolucionar o externo, é o momento de revolucionar o nosso interno. O nosso universo interno vai sofrer uma revolução, né, para que depois a gente consiga canalizar essa mudança para fora, refletir essa mudança para fora nas nossas vidas. E só mais uma coisinha que eu queria falar antes de terminar esse vídeo. Urano é um planeta que fala também sobre tecnologias, né, que fala sobre ciência, tá? Então, assim, num âmbito coletivo,
talvez a gente também tenha que revisar alguns temas relacionados a tecnologias. Então, talvez a gente seja o momento da gente revisar, por exemplo, o uso da inteligência artificial. Tá? E como Plutão está retrógrado lá em Capricórnio também, pedindo para a gente revisar melhor as coisas, entrou em Aquário, né, que é o signo regido por Urano, aí voltou para Capricórnio, falando assim, galera, vocês já viram o que vai acontecer quando Plutão chegar ali no signo de Aquário? Então, estrutura melhor as coisas, regulamenta, bota ordem no rolê, né, cria norma, procedimento, faz as coisas direito, né? Ou senão vocês vão ser dominados aí por essas tecnologias, pelas máquinas e tudo mais, né? Então é um excelente momento para a gente revisar a forma como a gente lida com as nossas tecnologias, inteligência artificial e por aí vai, né? Curiosamente, eu voltei, né? Voltei nada, assisti Matrix. E foi realmente assim, não foi planejado, né? Mas eu assisti, né? Resolvi assistir Matrix de novo, né? E a gente assistiu o primeiro e o Reload, né? E, gente, Matrix é um filme fantástico, né? Um filme antigo e maravilhoso. Assim, é surpreendente o filme. E tem tudo a ver com essa retrogradação de Urano, né? Tudo a ver. Esse é um tema que está muito forte nesse momento, tá? Isso num âmbito coletivo. Então é o momento mesmo da gente revisar como a gente vem usando as nossas tecnologias para que no futuro a gente não se torne escravos das tecnologias, tá bom? Vivendo uma vida, gente, que não é real, tá? A vida nas redes sociais não é a vida real, amiguinhos, né? E tem muita gente se perdendo nisso aí, né? Claro, assim, que Matrix, né, fala de uma maneira, né, mais romantizada, né, fantasiosa, é um filme, né? Mas, gente, vamos parar para pensar. Será que Matrix assim está muito distante da nossa realidade? Para refletir, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês aproveitem essa energia maravilhosa, né, que está fazendo a gente até sentir essa eletricidade interna, né? Urano fala sobre eletricidade, agora com o movimento retrógrado a gente está até se sentindo elétrico por dentro. Aproveitem essa eletricidade para promover as revoluções internas que você precisa promover dentro do seu ser. Beijo para vocês e a gente se vê numa próxima.